Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje, 30 de setembro, nós celebramos a festa de São Jerônimo. Ele foi um padre, viveu aí no deserto da Judéia, em realidade em Belém, onde nosso Senhor nasceu, e é doutor da Igreja. Dentre os santos é o mais exímio na matéria sobre a Sagrada Escritura. A ele nós devemos a Vulgata, a tradução latina e muito bem feita, que a Igreja canonizou esta tradução no Concílio de Trento, tanto que os textos litúrgicos todos são, quando se trata de Sagrada Escritura, e os textos que são usados na pregação devem ser da Vulgata. A Igreja fez sua essa tradução. Como ele falou da Sagrada Escritura, viveu pela Sagrada Escritura, então nós vamos falar de uma prática no sermão de hoje chamada Lectio Divina. Seria uma leitura divina da Sagrada Escritura. Mas também, por isso vamos nos deter aqui, neste método que vem a ser explicado por São Bento aos monges do Ocidente, e depois, por outro monge. Temos que ter cuidado, porque no modernismo foi deturpada essa prática. Então, peço a atenção dos senhores, porque é delicado o tema. Às vezes, por espírito de adulterarem a Sagrada Escritura, ou fazer o chamado livre exame que os protestantes fazem, ou por termos pertencido a grupos de oração, que ficava abrindo e fechando a Sagrada Escritura para ver o que Deus queria falar conosco, até cair na introdução e vi que aquilo era uma cilada. Então, acabamos vindo para a tradição e nos distanciamos da Sagrada Escritura por traumas. Isso é errôneo. Nós temos que nos aproximar da Sagrada Escritura do modo correto. E um dos meios é o que vamos propor hoje. São Jerônimo dizia que a ignorância da Sagrada Escritura é a ignorância de Cristo. Quem ignora a Sagrada Escritura, ignora Cristo. Então, não conhecer a Sagrada Escritura é não conhecer nosso Senhor. E São João Crisóstomo dizia que para obter todo o sabor de uma erva, ela deve ser pressionada entre os dedos. Então, pegamos um galho de alecrim, por exemplo, e flexionamos entre os dedos. Aí nós percebemos melhor o seu odor. Assim é o mesmo com as Escrituras. Quanto mais familiares se tornam, mais revelam seus tesouros escondidos e rendem suas riquezas indescritíveis. Então nós temos que pegar a Sagrada Escritura e flexioná-la, não com os nossos dedos, mas com a nossa inteligência e com a nossa vontade, e para isso com a leitura, e é o método que vamos propor. A Lectio Divina foi uma prática, já se encontra nos primeiros séculos da Igreja, dos monges do deserto. Mas no século XI, aqui achei o nome do cartucho chamado Guido, ele estruturou esta prática e foi chamada, não podemos confundir com a escada do paraíso de outro padre da Igreja. Mas esta prática de São Guido também foi chamada escada paradise, ou seja, a escada do paraíso. São 4 degraus que ele propõe, mas vamos ver uns a mais, para, pela leitura da Sagrada Escritura, chegar a Deus nosso Senhor. Então, a primeira parte da Sagrada Escritura, ela se compõe, então, do chamada... Pulamos uma parte. A primeira parte é Estácio, ou seja, o lugar. Nós devemos
ter o texto da Sagrada Escritura, que modernamente foi reeditado por uma dessas editoras que eu não me lembro o nome, segundo, para nós aqui do Brasil, Padre Soares, que é uma tradução feita da Vulgata ao português muito boa. Então, ter o texto da Sagrada Escritura e estar em um lugar. O lugar, para ser propício à oração, pode ser diante de uma imagem piedosa, ou pode ser diante de um retrato, uma imagem que reproduz o que vamos ler. Se vamos meditar Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras, podemos ter diante de nós a imagem de Cristo orando e suando sangue no Jardim das Oliveiras, ou o santo de nossa devoção. Primeiro, então, ter o texto, o lugar, que podemos acender uma vela para deixar aí um ambiente propício à oração pelo sacramental para afastar o espírito das trevas, inimigo das almas que rezam. E depois, os que têm costume, o incenso bento é bem-vindo também, para afastar para bem longe o espírito maligno também. Mas se não tem uma coisa e outra, basta a Sagrada Escritura, um lugar pacífico, o altar de devoção que todos devem ter em suas casas, e ali estar. A partir desse primeiro passo, o santo propõe, São Bento e também Guido, o abade Cartucho, o monge Cartucho, a Léxio, a leitura. Os senhores podem escolher qualquer texto do Gênesis ao Apocalipse. Podem começar do começo e um dia terminar no Apocalipse, ou podem escolher o texto que mais lhes mover a devoção. Recomendo os Evangelhos ou Salmos. Mas qualquer um dos livros sagrados podemos escolher um tanto. Aí o tempo cada um determine segundo suas possibilidades. Se tem meia hora. Se tem 20 minutos, sejam 20 minutos. Pelo menos 15. Menos disso não é possível fazer tudo o que vamos propor. Então, fazer uma leitura pausada. E se a primeira leitura não foi suficiente para reter o conteúdo, faça uma segunda leitura pausada. Do capítulo ou da metade de um capítulo, de alguns versículos, isso ao gosto do devoto. Não há nada determinado. Depois dessa leitura, aí vem a oração. Vamos rezar com as nossas palavras, não precisa vocalizar mentalmente a Nosso Senhor conforme aquele fato. Lhes dou um exemplo. Se estamos meditando a passagem de Nosso Senhor que toca o caixão do filho da viúva de Naim, aí quando formos rezar, podemos pedir a Deus que nos toque por sua graça, porque nós e aquele caixão somos exatamente no mesmo estado, levamos um defunto, ou seja, nossa alma em pecado, e aí a partir disso podemos rasgar nosso coração a Deus com as palavras fundadas no texto. E depois dessa oração, vem a contemplação que dessa oração vai elevar nossa alma a Deus, que é o autor daquele fato que acabamos de ler na Sagrada Escritura. Aí é uma contemplação intelectual. Vemos a Nosso Senhor pela fé e contemplamos sua onipotência, por exemplo, usando o texto da ressurreição do filho da viúva de Naim. Depois disso, dessa contemplatio, nós devemos trazer algo para a nossa vida, que vem a ser axio, da ação, que eu devo fazer no dia de hoje, para que Nosso Senhor toque e me ressuscite. Dizer tchau àquela ocasião de pecado, praticar mais mortificação, regularizar minha vida de oração, de penitência, seja o que for. Aí o Espírito Santo vai mover cada um a tomar decisões concretas e oportunas. Para que isso não vire um livre exame e nem, como dizia Santa Teresa, a louca da casa, que imaginação em desvaneios, delírios, vendo a cor dos véus que cobriam o defunto, o rosto das pessoas que o carregavam. Bom, não podemos, em realidade, deixar solta a nossa imaginação, o que é bom e oportuno. Depois da leitura do texto sagrado, nós podemos ler um comentário da patrística,
Hoje temos São Jerônimo. São Jerônimo comentou os Santos Evangelhos, hein? Então leia aquele comentário que corresponde ao texto que foi lido. Ou podemos ler também um livro de qualquer outro padre que comentou esse texto, mas lhes dou somente uma observação que seja antes do Vaticano II, para que não caiam em racionalismo que infeccionou a ciência sagrada, que versa sobre a Sagrada Escritura, e duvido até que Deus seja o autor, hein? Então, comentadores sérios, lhes ofereço a patrística, que esses padres dos primeiros séculos tiveram uma luz de Deus para entender com profundidade a Sagrada Escritura. Quando nós vemos São Tomás, por exemplo, São Boaventura e todos os santos aí da Idade Média, eles vão aonde? Aos padres, e a partir do comentário dos santos padres, eles fazem o seu comentário. Hoje, nesse espírito de ruptura, mesmo na tradição, existe uma grande ignorância da patrística, e romper com a patrística é romper com a tradição católica. É a mesma coisa que romper com o magistério da igreja. Não é o magistério e a patrística têm pesos diferentes, mas não é possível ser católico longe do magistério da igreja, sem o que os papas também, para não cair no livre exame, alguns papas comentaram certas passagens da Sagrada Escritura, se estão encíclicas, buscar e ler para fazer uma oração fundada no sentido da interpretação da igreja e não na interpretação pessoal. Aí viraria grupo de oração e estaríamos longe do espírito católico. E isso por quê? Lembremos do acontecimento de Felipe, o apóstolo. Tinha um etíope que estava na carruagem e ele abriu o livro de Isaías e lia aquele texto que se referia a Nosso Senhor. E Felipe, o apóstolo, perguntou: o que o senhor entendeu do texto? E ele vai dizer o quê? Como que eu vou entender se não há quem me explique? Aí São Felipe, que era bispo já, lhe explicou o que aquele texto estava dizendo, que era Nosso Senhor, que foi crucificado, que morreu por nós. E ele pergunta: o senhor crê nisso? Ele falou: creio. Quer ser batizado? Sim. E aí São Felipe transportou a uma nascente de água, batizou o etíope, e ele recebeu a fé, foi inserido na igreja, e depois, seguiu o curso da sua vida como filho de Deus. Então os senhores veem que o São Felipe hoje são os padres da igreja, o magistério da igreja, e que nós não podemos tomar conclusões interpretativas da Sagrada Escritura. Se o fizermos, será errado. Nós não temos essas luzes. Agora, se não temos os padres da igreja à mão, o magistério da igreja, então nós ficamos no sentido literal. Ninguém que se apoia no sentido literal da Sagrada Escritura erra, porque a Sagrada Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, é literal, salvo o livro do Cântico dos Cânticos, que foi escrito de modo poético. Então ali tem verdade, sim, mas posta de um modo poético. Salvo esse livro, todos os outros é a letra. Pronto, se assentar no que está escrito e estamos solidificados na verdade do Evangelho de Nosso Senhor. E esta prática, então, faz com que, como dizia São João Crisóstomo, esfreguemos a Sagrada Escritura entre os dedos e vamos saborear não só o seu odor de Cristo, mas a presença de Deus pela fé nos fatos da Sagrada Escritura. Aí a nossa Bíblia não vai ficar aberta no Salmo 90, empoeirada. Dizem que dá sorte, hein? Não, ademais de ser uma irreverência, um pecado venial pelo menos, sorte da traça que encontrar e vai comê-la, e mais um pecado para o portador. Não, Bíblia não dá sorte para ninguém, não é um patuá, não é um amuleto. É sortudo aquele que a lê e vive o que ali está escrito. Esse tem muita sorte, sim, mas ela sozinha vai estar ali sendo um receptáculo de poeira e de irreverência. Então, queridas almas, também para poder se aprofundar, já que falávamos do magistério, temos a encíclica
Providentíssimos Deus, do Papa Leão XIII, Espíritus Paráclitos, do Papa Bento XV, e Divino Afflato Espírito, do Papa Pio XII, 3 encíclicas que falam da importância da leitura, do sentido próprio que se pode interpretar as Sagradas Escrituras no reto caminho, e assim vamos nos familiarizar, orando, rezando com os textos sagrados, e vamos nos alimentar da fonte, como o pelicano mitológico, mas bem emblemático, que ele tira de si, não, das suas vísceras para dar pelos seus filhos. Então é exatamente quem bebe da Sagrada Escritura, bebe da boca de Cristo, que tira de si, das suas próprias palavras que provieram do seu coração, para dar para nossas almas. Então sejamos como os pintinhos do pelicano, ao ninho da Sagrada Escritura, mas sempre o ninho posto na casa de Deus, na Igreja Católica, buscando a interpretação correta, e aí a nossa alma vai se enriquecer de graças. Muitos dos problemas das nossas tensões nervosas, remédio, porque a meditação traz paz para a alma, traz paz para o ambiente também. Em vez de yoga, meditação transcendental, essas diabruras, não, meditação católica traz paz para quem medita, paz para a casa que está ali, baixo esta ação, controle de si mesmo, e nos fará também ter um arsenal de armas quando o protestante infeliz bater na nossa porta. Saberemos responder com a palavra de Deus, uma espada de 2 gumes, como a mesma diz, e dilacerar o herege com a verdade católica que provém da Sagrada Escritura também. E assim temos armas contra os inimigos da nossa salvação. E São Jerônimo no céu intercederá por todos aqueles que o fizeram com devoção, porque ele dedicou sua vida inteira para que os textos chegassem até nós em integridade. E no céu ele vai ficar muito feliz de ver que os que seguiram a Cristo também quiseram se impregnar das palavras de Cristo para não ignorá-lo em nenhum aspecto. Então, que São Jerônimo interceda por nós, temos a firme solução, propósito de fazer pelo menos alguma vez durante a semana, aproveitar os domingos, ou festa de preceitos, ou ambos, alguns dias, o ideal cada dia, cada um segundo a possibilidade do seu tempo, mas meditar. Isso trará, como eles diziam, repito, a sanidade em todo aspecto de alma e de corpo também, que a meditação produz nas almas que têm esta devoção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.